E aí, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Sejam bem-vindos todos. Está o doutor Diogo Simão, que já está na área, já vou convidar ele. Deixa eu só rapidamente falar das credenciais, porque o cara é fera. Dr. Diogo Simão a gente se conheceu aqui pela internet e o cara realmente é muito fera. Dr. Diogo é formado em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. Tem residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Edmundo Vasconcelos. É pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM. Pós-graduado também em medicina esportiva, vamos bater um bom papo sobre essa questão de medicina esportiva, pela Universidade Federal de São Paulo. Pós-graduado em gastronomia funcional, olha só que interessante, na AMB. Olha aí, amor, ele é pós-graduado em gastronomia funcional, que legal. Na AMB Morumbi. Tem título de especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Então vai ser um papo super legal. Deixa eu convidar logo ele aqui para se juntar a gente. Muito, muito bom. Temos um roteiro maravilhoso para bater um papo aqui com vocês. Ele já está conectando o doutor Diogo E aí, Simão. Henrique, Tudo bom, meu tudo querido? bem? Tudo bem. Boa noite. Tudo show de bola, cara. Boa noite, boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Você está em São Paulo Tudo bem. agora? Tô São Paulo, capital. Certo. Tá frio por aí? Aqui de dia fez bastante frio, agora amenizou um pouquinho, mas está aí na casa dos 11 graus, mais ou menos. Ô, maravilha. Aqui tá na casa dos 30. É, aí tá sempre quente, né? Aqui é sempre quente, é verdade. Meu querido, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui. Eu Uhum, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Você é um cara muito presente nas redes sociais, com uns posts realmente muito relevantes. uhum. E vamos começar se apresentando um pouquinho. Apresenta para o pessoal de onde você vem, como é que você chegou nessa pegada low carb. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, eu sou médico, né? Eu formei na Santa Casa em Vitória, no Espírito Santo. E eu vim para São Paulo na intenção de fazer residência de cirurgia geral e a minha objetivo final era fazer cirurgia plástica, né? Eu tenho um irmão gêmeo que é médico também, que formou lá no Espírito Santo e que hoje é cirurgião plástico. Ah, Então tá. a nossa ideia era trabalhar junto nessa pegada e virar cirurgião plástico. Só que nesse caminho, assim, na cirurgia geral, é uma residência muito difícil, né? A gente entrava Certo. tipo 5 horas da manhã no hospital e saía às 10 da noite, só comia o que estava dentro do centro cirúrgico lá. Então a minha alimentação era péssima, eu tinha ganhado peso, eu não fazia exercício quando dá, e aquela rotina bem complicada. E eu comecei a pensar aquilo realmente que eu queria para mim, sabe? Não estava Entendi. obeso, mas estava com sobrepeso, a cintura aumentada, né? Um certo grau de resistência insulínica, colesterol alto. E fiquei naquela dúvida, né? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Ficar o dia inteiro dentro do centro cirúrgico operando, mas a saúde ruim, né? Não sei se era isso realmente que eu Uhum. queria. E na época eu conheci Entendi. a minha E você era esposa. A jovem, minha né? esposa na época, Porque você é jovem, né? eu tinha. Hoje eu tenho 37 anos. Nessa época eu tinha uns 32, 33 anos, entendeu? É jovem, né? Quer dizer, E já, já. já tava, rapidinho você já demonstrava sintomas de síndrome metabólica, essa coisa toda, né? Exatamente. Dormindo pouco, né? Eu dormia muito Entendi. pouco. E foi esse despertar aí para mim, né? De pensar Uhum. em cuidar mais da minha saúde. Foi na época que eu conheci a minha esposa. Ela era administradora, tinha uma loja de óculos da Triton e não estava muito feliz com o trabalho dela, porque ela via que só trabalhava pelo dinheiro, mas não tinha muita satisfação do que estava Entendi. fazendo. E a gente começou a se interessar pela alimentação, né? Então Ah, ela falou certo. assim: eu acho que eu vou fazer nutrição para eu ver se eu cuido mais da minha saúde e tal. E ela largou, mudou de profissão, foi para nutrição. Só que nesse mesmo período, ela começou a se interessar pela gastronomia e começou a fazer simultaneamente os dois cursos, né? Fazer gastronomia e fazia nutrição no outro período. Só que acabou que
ela foi gostando muito mais da gastronomia, porque é mais prática, né? E aham. a gente cozinhava em casa e tal. Aí ela interrompeu, assim, pausou a faculdade de nutrição, ainda ela está para terminar ainda, e seguiu a carreira na gastronomia. Formou, fez pós-graduação, e inclusive eu acabei indo para a pós-graduação porque eu gostei do assunto também, acabei Entendi. fazendo a pós-graduação de gastronomia, e nesse mesmo tempo eu comecei a me interessar pela nutrição e falei, pô, vou fazer nutrologia. E fiz, gostei da área, e lá dentro eu ainda pensava assim, eu vou tentar trabalhar algo relacionado com a cirurgia, né? Fazer uma nutrição pós-cirúrgica, alguma coisa assim. Só Entendi. que fui me Certo. interessando pelo esporte, algo que eu já gostava. Eu passei a treinar regularmente, coisa que eu tinha abandonado na cirurgia, quando eu estava fazendo as cirurgias. E comecei a me interessar pela área esportiva e acabei decidindo por fazer também a medicina do esporte. Então, hoje, o que eu trabalho, basicamente, é com emagrecimento. 90% dos pacientes que vêm no meu consultório querem emagrecer. Aí, uns 10% estão preocupados em melhorar a performance, né? Melhorar a composição corporal, melhorar os treinos. Então, Uhum. entra um pouquinho nessa área da medicina esportiva. E cirurgias eu tenho feito assim umas 4 cirurgias por mês mesmo, porque eu gosto de Realmente, operar, mas por realmente satisfação. ficou bem menos, né? Bem menos porque eu fui vendo que assim, eu opero porque eu gosto, mas hoje a gente vê que a medicina está muito voltada para o remédio, isso a gente vai Sim. acabar discutindo, né? Muito voltada para os tratamentos convencionais e tratar sintomas e não realmente prevenir as doenças, Sim, né? sim, sim. Então hoje eu vejo que muitas das patologias cirúrgicas que eu opero poderiam ser plenamente evitáveis se as Isso. pessoas cuidassem, entendeu? A cirurgia acaba entrando quando você não preveniu, você foi para o remédio só remedia, ele não cura Aham, nada, e o aham. insucesso no tratamento clínico vai fazer com que a última saída seja, por exemplo, uma cirurgia, que é o caso, por exemplo, da obesidade. Sim, Você poderia prevenir essa obesidade, você não previne, você tenta tratar com medicamentos que, na verdade, não tratam a causa, né, só estão sim, remediando, e sim. chega a um ponto que você está obeso mórbido e que acaba indo para a cirurgia, né? Mas tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse uma medicina mais preventiva. Então, eu acabei indo mais para a prevenção, menos para o tratamento, e cada vez eu tenho operado menos, né? Mas é algo que eu gosto, assim, todo cirurgião gosta, né, de operar. É verdade. Eu não conheço nenhum cirurgião que não goste de operar. Ele pode estar cansado porque está fazendo muita É, cirurgia, mas que ele gosta de operar, gosta, é verdade. é. É Mas verdade. foi bom eu ter esse olhar clínico, porque, assim, quando eu antes só pensava como cirurgião, é aquele negócio. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema vira prego. Quer dizer, Exato. eu queria operar todo mundo, tudo eu queria operar, porque eu achava que era a forma que eu sabia resolver as coisas. E hoje eu vejo que, por exemplo, uma pedra na vesícula eu consigo resolver de outras formas sem ser cirúrgica, se a Sim, pessoa aderir sim. mesmo ao tratamento, mudar o seu estilo de vida, a obesidade da mesma forma. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer de uma forma muito mais saudável. O difícil é a aderência Certo? do paciente, né? Que demanda muito mais É. o O empenho paciente ele dele, né? gosta muito de soluções rápidas, né? Pensando por esse Exato, lado, o exato. paciente quer um remédio ou um procedimento que ele faça, resolva o problema e possa voltar à vida normal dele, né? Infelizmente, Exatamente, é uma exatamente. cultura muito particular desse mundo que a gente vive hoje em dia, É. né? E essa tua entrada no mundo low carb foi nessa mesma época? Como foi que o É, pessoal da nutrologia recebeu essa tua ideia de low carb? então, o Teve assim muito engraçado foi preconceito? que a minha esposa entrou mais para esse low carb primeiro, porque ela começou a fazer as receitinhas e começou a se interessar mais pelas receitas low carb. Uhum. E foi na época que eu estava fazendo a nutrologia na Abram. E não batia, porque eu ia na aula, eles falavam que tinha dar 50%, 60% de carboidrato. Eu falava, meu Deus, não está compatível com o que eu estou vendo aqui. E até alguns embates que a gente entrou, eu e ela, eu falava, não, eu acho que você tem que aumentar a ingesta de carboidrato, porque lá o professor falou, mostrou isso, tal, tal, tal. E ela falava, não, se eu comer muito carboidrato, eu me sinto mal, não funciona para mim. E a gente ficava discutindo isso. Aham. Até que eu tive que dar o braço a torcer e falar, que aí eu comecei a testar em mim, né? Eu sempre gostei de fazer isso, testar em mim, para depois recomendar para as pessoas. E eu Certo. comecei a testar em mim. Aumentei a ingesta de carboidrato. O que aconteceu? Engordei, ganhei tecido gorduroso e eu acabei vendo que não era o caminho. Aí eu falei, não, então vamos tentar o outro oposto, eu vou tentar a low carb. Aí iniciei a princípio a low carb, senti uma grande diferença em disposição, perdi peso
e depois deu aquela estagnada, né? Todo mundo chega num platô, estagnei, aí eu falei, cara, eu preciso procurar o que tenha mais. E comecei a ouvir vários blogs e YouTubers que falavam sobre dieta cetogênica. Falei, cara, essa é a saída, eu vou para cetogênica. Aham. Fui para cetogênica, tive um resultado absurdo, muito bom. Aí falei, agora vamos para a próxima fase. Fui para o jejum, aí o jejum Certo. consegui ter resultados muito bons também. E a última assim, descoberta e tentativa que eu tive foi com a dieta carnívora, que também Hum, tive resultados bons, mas não muito superiores ao que eu já estava tendo com a certo, cetogênica. Então, certo. eu me sinto bem quando faço carnívora, mas eu sei que é mais difícil, porque você fica muito limitado, né? Então, Sim, 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 eu, sim. eu às vezes ciclo momentos que eu estou numa cetogênica e tem momentos que eu vou para um pouquinho de dieta carnívora, mas eu sinto às vezes a dificuldade de fazer sempre ela, né? Sim, E assim, eu vejo benefícios adicionais para as pessoas que têm doenças autoimunes, sim, doenças intestinais mais graves, né, como uma doença de Crohn, alguma coisa assim. Eu certo. vejo grandes benefícios numa dieta carnívora. Mas para mim que não tenho nenhum dessas intolerâncias e Sim, sim, tudo, sim. foi algo muito semelhante assim com a dieta cetogênica. E a gente tem vários vegetais que podem ser incluídos numa dieta cetogênica e que são assim, Exato. como o doutor Eurípides fala, é uma perfumariazinha que dá um gosto diferente no prato, dá uma crocância, né? Então, a princípio não é uma questão assim como é, de repente, a questão do veganismo, que é uma coisa muito fechada, né? Que é uma coisa. Eu entro e saio na carnívora semanalmente, eu entro e saio, entendeu? É, o Porque a que, o gente que tem fez essa. abrir o que fez abrir minha cabeça é porque assim, antigamente a gente pensava, tem muito essa política do plant-based, então a gente pensava Sim, assim, cara, o seu prato tem que ter muitos vegetais e a carne está ali para participar do prato, né? Só isso. que hoje eu vejo que é totalmente o contrário, né? A Exatamente. carne tem muito mais nutrição, é onde deveria estar a prioridade na sua nutrição. E os vegetais estão mais como uma perfumaria, né? Aham. O foco deveria ser não plant-based, mas na verdade deveria ser Animal animal-based, based, exato. se você for pensar em questão de nutrição. E também quando você compara os dois extremos, assim, eu vejo com muita frequência pessoas no vegetarianismo com vários problemas de saúde. É claro Sim, que vão ter as exceções, pessoas que estão claro, muito claro. bem e estão muito felizes no vegetarianismo, mas é muito mais comum você ver pessoas com complicações e o YouTube está cheio de ex-vegano, você vê vários Sim, depoimentos sim. de pessoas que fizeram o veganismo por um bom tempo. No começo até você se sente com uma melhora, porque você sai de uma dieta Standard American Diet e vai para uma dieta Exato. vegana, você sente uma melhora inicial, mas ao longo prazo começa a ter um deterioramento da saúde. E já na carnívora eu vejo totalmente o oposto. Eu não conheço Sim, uma pessoa que reclamou da dieta carnívora, que falou que a sua saúde piorou numa dieta sim. carnívora. Eu vejo muito mais pessoas que falam assim, tá difícil manter uma dieta carnívora, porque socialmente é difícil, os eventos que eu vou, é difícil você só comer carne, e acabam, como eu, assim, migrando um pouco, voltando um pouco atrás e talvez ficando numa cetogênica. Mas até hoje eu não conheço ninguém É assim verdade. que teve problemas de saúde com a dieta carnívora. Isso não quer dizer que não exista. Eu creio Claro, que claro. também devem haver as exceções, devem ter pessoas que não tiveram experiências boas. Mas a gente vê que os dois opostos são muito antagônicos. Então, eu acredito assim, se a gente fosse pensar pela tendência, a tendência de você ter mais saúde é muito maior se no seu prato tem mais carnes do que se Sim, você está sim, atendendo mais para os vegetais, sim. né? É o que eu vejo na prática clínica. É verdade. Uma coisa que eu achei muito interessante na sua conduta é o fato de você ter testado, né? Que é o que o DJ É, Sofista está falando aqui, está ressaltando. A maioria dos médicos nem testa e já condena por conta desse viés plant-based que a gente tem hoje na maioria das instituições, né? exato. A gente foi doutrinado através disso, então é difícil mudar essas coisas. É igual eu vi alguns médicos postando contra a dieta cetogênica, né? Falando que a dieta cetogênica diminui o seu metabolismo, diminui Sim, a sim. tireoide, que te gera Uhum. resistência insulínica, e a gente sabe que não é nada disso, Exato. mas eles pegam ainda artigos científicos para comprovar os argumentos. E o que eu vejo é o seguinte: se você for pesquisar no PubMed, tem tantos artigos favoráveis à dieta cetogênica, Exato. parece que naqueles milhares ele procurou selecionar um ali para tentar falar mal, sabe? Querendo
justificar um argumento injustificável, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar menos provar um viés e tentar mais abrir a cabeça para a novidade. Tem muitas coisas que hoje eu pratico que antigamente eu achava absurdo e que hoje eu vejo que tem sentido, né? Quando a gente Sim. abre a cabeça, a gente se permite ao novo, a gente consegue evoluir, né? E aprender Exato, mais, né? Exato. Uma pergunta que surgiu aqui, Diogo, foi qual é a diferença entre dieta cetogênica e a dieta carnívora? É porque, assim, a dieta cetogênica, o objetivo é a restrição de carboidratos num nível que você consiga produzir corpos cetônicos. Então, é uma restrição bem severa. Você vai estar em torno ali de 50 gramas de carboidratos totais, ou se você poderia considerar 20 gramas de carboidratos líquidos, para que você alcance o nível de cetose. Certo. Agora, numa dieta carnívora, o objetivo é que você não tenha nenhum produto de origem vegetal. É simplesmente produtos de origem animal. Logo, eles são praticamente zero carbo, porque quase todos os produtos de origem animal não têm carboidrato, com exceção do leite e do mel. Mas na dieta carnívora é muito comum que as pessoas só comam carnes, ovos, peixes, sim. Então acaba ela sendo zero carbo. Até a Abraham Han, ela começou na dieta carnívora com o nome de dieta zero carbo, né? Zero carbo, exato. Era a ideia. Então elas não são a mesma coisa. Na dieta carnívora, você também vai estar em cetose por causa dessa ausência de carboidratos. Certo. Mas isso não quer dizer que elas sejam a mesma coisa. Na dieta cetogênica vai incluindo vegetais com baixa quantidade de carboidrato, mais fibrosos, com menos amido, e na dieta carnívora isso já não vai acontecer. Agora, ambas estão em cetose, ambas vão ter benefícios. Agora, o benefício adicional numa dieta carnívora é porque alguns vegetais produzem antinutrientes que prejudicam a saúde intestinal. Certo. Então, para as patologias intestinais há um grande melhora, os pacientes melhoram muito de síndrome do intestino irritável, de doença de Crohn e várias outras doenças, e também nas doenças autoimunes, porque o nosso intestino ele é recoberto por células imunes. Então, a gente tem uma grande interligação do intestino com o sistema imune. Então, quando esse intestino está doente, a autoimunidade pode aparecer com grande intensidade. E já na dieta carnívora, a gente vê melhora considerável nessas doenças autoimunes. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que teria esse benefício nesses pacientes, um adicional. Entendi. Legal. A gente, baseado nessa questão da dieta de baixo carboidrato, né, e todos esses benefícios que você já colocou, quais seriam alguns benefícios, se você pode pensar em outros benefícios adicionais? Porque a gente vem de uma cultura de 70 anos, né, desde a década de 50, onde a gente vem sugerindo 50, 55, dependendo da diretriz até do guideline, até 65% de carboidrato na dieta das pessoas. E a gente chegou onde a gente chegou, né? A gente está com diabetes de todas as formas, estourando, obesidade, síndrome metabólica, né? Estatísticas assim incríveis como a dos Estados Unidos, de 88% da população com pelo menos um sintoma de síndrome metabólica. Então a gente está nós estamos numa situação muito séria. Até que ponto a gente pode dizer que isso é um problema gerado pelos carboidratos, ou você vê outro tipo de nutriente que cresceu, sei lá, ômega 6, óleos vegetais? Como isso se encaixa para gerar essa pandemia que a gente tem hoje? Assim, eu vejo muita gente chamando a dieta cetogênica de dieta da moda. Isso é um pleno absurdo, porque a dieta tem 100 anos, quer dizer, se é uma coisa que ela é old fashion, ela não seria nada a ver de uma dieta da moda. Exato. E ela é muito mais antiga do que a dieta que nós praticamos hoje, a pirâmide alimentar, com alto nível de carboidrato, isso não tem 50 anos, entendeu? Então, quer dizer, a dieta cetogênica é muito anterior a isso. O que a gente pratica hoje, que realmente é novidade comparado com toda a espécie humana, o Homo sapiens, né, na face da Terra, o que a gente faz hoje é totalmente modinha perto do que os nossos antepassados faziam. E nesse período que você falou, começou-se a haver muito a industrialização, né, e o consumo de carboidratos refinados e de óleos vegetais, que eu acho que tem uma grande influência aí. E hoje até no meio da low carb tem essa discussão, o Paul Saladino está colocando isso muito forte, né, se realmente são os carboidratos que geram a resistência insulínica e todas essas doenças metabólicas, se não seria realmente os ômega 6 dos óleos vegetais. A minha opinião até o presente momento é que sejam ambos. Eu não acredito que sejam só os óleos vegetais e nem acredito que seja só o carboidrato.
Por observação, a gente já consegue chegar numa conclusão em relação a isso. Porque os primeiros pacientes que usavam dieta cetogênica, pacientes com epilepsia, crianças que usavam isso, eles usavam margarina, maionese, várias coisas com alto nível de ômega 6, e mesmo assim eles melhoravam a resistência insulínica, eles emagreciam e tinham resultados positivos em relação a isso. E o outro oposto também é que a gente sabe que várias culturas consomem alto teor de carboidratos e também não tem resistência insulínica. Mas eu acredito que a qualidade do alimento seja o fator primordial, Certo. porque esses povos indígenas que consomem alto carboidrato, eles não consomem açúcar, eles consomem batata doce, raízes, tubérculos. Inhame, Então, tubérculo. eu acho que tudo isso tem que ser levado em contexto. Mas nesse processo de industrialização, a gente teve uma soma muito grande das duas coisas. Quer dizer, Exato. as pessoas hoje consomem donut, sorvete, pizza, biscoito recheado, né? Biscoito recheado, tem alto teor de carboidrato refinado e alto teor de ômega 6. Então, acho que as duas coisas contribuíram para essa pandemia. E as diretrizes botaram fogo na fogueira, né? Botaram Exato, álcool estimularam, na fogueira, né? Estimularam muito mais isso aí por interesses mercadológicos, da indústria farmacêutica, e gerou toda essa pandemia que nós temos hoje. Então, o que eu procuro fazer com meus pacientes é, primeiro, tentar tirar essa industrialização. Vamos descascar mais e desembalar menos, entendeu? Assim, nem ainda tocando no assunto de restringir carboidratos ou não. Vamos tirar todos os industrializados, vamos trazer a sua dieta para o mais natural. Tem pessoas que só numa dieta assim, no estilo paleo, já tem resultados bons, já melhoram a saúde e já estão 100%. Então, podem continuar comendo carboidratos, sendo essa dieta mais limpa. Então, acho que o paleo seria o início, assim, sabe, para começar. Certo. Dali, a gente vai pensar, o paciente ainda está resistente à insulina, ainda precisa emagrecer, vamos restringir carboidratos. Aí eu geralmente vou para uma low carb, que é mais fácil a aceitação do paciente, e às vezes numa low carb ele já tem um resultado ótimo. É o que a minha esposa faz, ela fica numa low carb e fica muito bem. Não resolveu, a gente ainda tem um grau de resistência insulínica, está difícil ainda o paciente evoluir, vamos para uma cetogênica. Geralmente na cetogênica os pacientes conseguem resultados, dificilmente eu tenho pacientes que não conseguem resultado numa dieta cetogênica. Mas aqueles que ainda estão difíceis numa dieta cetogênica, aí a gente tenta jejum, a gente tenta estratégias, às vezes até fazer um carb cycling, quer dizer, você ciclar momentos de alto carboidrato com baixo carboidrato, e as estratégias funcionam, a gente consegue ter bons resultados. Essa pegada ancestral, né, que seria, vamos dizer assim, chamando de paleo, né, mas uma pegada ancestral da gente voltar mais para uma alimentação que está mais em consonância com o nosso DNA, né, com a nossa espécie, eu acho que é uma perspectiva muito mais lógica para a gente, né? Porque quando teve essa questão das diretrizes e que teve essa lenha na fogueira, né, que em cima dos carboidratos junto com os óleos vegetais, a gente teve uma ida, assim, meio uma progressão rumo aos industrializados, tipo como se a gente achasse que nós, seres humanos, conseguimos fazer alimentos melhores do que aqueles que a natureza já vem fazendo desde sempre. Né? Então, isso é uma questão que deve ser levada em consideração. Eu acho que as pessoas pensam muito pouco sobre isso. Eu vejo muito como uma falha no processo de formação, eu como acadêmico de nutrição, você com certeza vai concordar comigo, que a gente não estuda evolução. Exato. Né? A gente acha que as coisas são do jeito que são, como se a gente tivesse sido colocado aqui no planeta do jeito que a gente é hoje. A gente não estuda, né? Tu conhece um pouco da história evolutiva do ser humano e por conta disso a gente tem essas visões assim, que é, por exemplo, uma visão que eu acho uma visão absurda, que é essa da dieta flexível. Né? Que é uma coisa que está muito em moda hoje, a galera jovem, os bodybuilders e tudo mais. Eu tenho colegas da faculdade de nutrição que postam se vangloriando de que estão comendo leite condensado com aquele cereal de chocolate, e eu fico, cara, você bate macro, beleza, você vai bater aí os seus 50% de carboidrato, mas como é que... E o micro? E o fígado, como é que fica nessa história? Né? E a maioria dessas pessoas assim estão usando esteroides anabolizantes, então é muito mais fácil para eles manter o peso comendo besteira, porque o esteroide vai promover isso. Ou são pessoas muito jovens que já têm um percentual de gordura baixo, que têm uma dificuldade
para ganhar peso e que não atrapalha tanto. Quando eu era adolescente, eu ia no McDonald's, comia uma promoção do número 1 com milkshake e saía liso, parecia que não tinha acontecido nada. Pois é. Entendeu? Mas quando chega a idade que a gente tem hoje, a gente já não consegue mais fazer isso, o metabolismo já não permite. Então eu acho que é uma venda de uma falsa ilusão, como se aquilo fosse saudável e não é, entendeu? O meu receio é que essas pessoas hoje, na casa dos 20 e poucos anos, quando tiverem na nossa idade, né, você mais novo, 30 e poucos, eu com 45, pô, essas pessoas podem até estar magras, mas vão estar destruídas por dentro. Né? Exatamente. Por conta desses excessos. É uma questão muito complicada. Você falou para mim que você hoje, dentro dessa pegada ancestral, você usa muito poucos produtos de limpeza, cosméticos, essa coisa toda. Conta um pouquinho para a gente como é isso. Eu tenho procurado, assim, procurar marcas que tenham esse cuidado, né, de não ter triclosan, de não ter sulfato, de não ter parabenos, né? Então, eu tenho procurado essas marcas e algumas coisas eu tenho até às vezes evitado, entendeu? Eu tenho usado menos perfume, tenho usado, por exemplo, o desodorante eu uso leite de magnésia, que é mais saudável. Eu tenho tentado não me contaminar tanto, porque a gente sabe que a pele é um grande absorvedor. Os hormônios, por exemplo, eu reponho muitos hormônios através de loções transdérmicas. Então, quer dizer, isso absorve bastante e isso é muitas coisas são contaminantes para a gente, alumínio e várias outras coisas. Então, eu tento me expor o mínimo, entendeu? Mas é claro que a gente precisa, às vezes, ter um pouco de higiene. Então, por exemplo, eu lido com pacientes, eu não posso chegar lá mal cheiroso e toda essa questão. Mas eu tento hoje minimizar a exposição, minimizar o impacto e observar muito aquilo que eu estou usando e não ficar usando qualquer coisa. Antes, qualquer creminho eu pegava, isso é bom, eu pegava e passava no rosto. Hoje eu já avalio o rótulo 1000 vezes para ver se aquilo realmente está valendo a pena para mim. Procuro marcas que se preocupam mais com isso. Então, eu acho que esse cuidado nós deveríamos ter. E uma coisa que eu observei, assim, uma observação, é que na dieta carnívora, como você está consumindo menos alimentos que têm substâncias que são estranhas para o nosso corpo, né? Porque, por exemplo, cafeína não é algo produzido no seu corpo, curcumina. Então, quer dizer, o seu corpo vai tentar desintoxicar e vai tentar eliminar isso. E os órgãos de eliminação, um deles é através da transpiração. Então, eu tenho percebido que na dieta carnívora, os odores corporais diminuem bastante quando você não está consumindo esses alimentos. Interessante. Então, ajudou bastante na dieta carnívora. Eu precisei usar menos, por exemplo, desodorante, perfume, essas coisas, porque os odores corporais diminuíam bastante. E no meio da carnívora, está se fazendo muito, por exemplo, banho com oral only, quer dizer, você só usa água, só usa água, sabonetes. E a minha experiência com isso foi boa, entendeu? O difícil é manter isso. Até a minha esposa me criticava bastante. Você está virando homem das cavernas, não está usando nada. Exato. E porque eu não entendia que durante o período que eu estava fazendo carnívora, eu necessitava menos disso. Sim. Agora que eu estou ainda consumindo alguns vegetais, eu tenho sentido a necessidade mais de usar produtos de higiene. Mas é tudo muito pessoal. Tem pessoas que vão ter uma transpiração maior, vão ter mais odor, vão precisar mais. Mas eu tenho começado a me policiar menos. Por exemplo, antes, se eu tomasse 3 banhos no dia, eu tomava os 3 banhos passando shampoo, passando condicionador. E hoje eu já penso assim, poxa, será que eu preciso lavar o cabelo 3 vezes no dia? Talvez eu vou lavar ou um dia sim, um dia não. As mulheres já fazem isso com frequência, né? Mas nós homens acabávamos fazendo muito. Então eu comecei a ter esse rigor maior da observação, ver a necessidade, sentir como está meu cabelo, sempre sentir o meu odor. Antes de tomar banho eu já me cheiro, vejo, poxa, estou precisando dar uma limpeza a mais, ou posso... Estou precisando de uma faxina, não estou, entendeu? Então hoje eu tenho esse olhar mais observador, entendeu? Entendi. Muito interessante. E já que nós estamos falando de produtos pela pele, me veio à cabeça um estudo que saiu, se eu não me engano, ano passado, falando sobre absorção de substâncias que estavam presentes no protetor solar que estavam aparecendo no sangue, quer dizer, absorção pela pele. Exato. E desse ponto a gente pode, de repente, abrir essa heliofobia que a gente vive hoje, né? Esse medo desesperado do sol, o uso de protetores solares com FPS cada vez maior e cada vez mais agressivo. Qual é a tua visão sobre isso? Então, uma coisa que eu não tenho usado mais é protetor, faz bastante tempo que eu não uso.
E quando eu estava na dieta carnívora, eu percebi isso também. Eu me expunha ao sol e não me queimava. Eu acho que a questão dos radicais livres na pele, tudo isso diminui e eu sentia que eu conseguia uma proteção melhor, um bronzeado melhor, sem me queimar. E eu comecei a fazer isso com uma frequência, assim, me expor ao sol todos os dias, 1 hora, frequentemente. Agora que está frio, até minha pele está mais branca, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu tenho tentado me expor com frequência, até não estou mais suplementando vitamina D, porque tenho conseguir ela do sol. E a opinião que eu tenho é assim, o sol faz bem, as pessoas sempre se expuseram ao sol e sempre tiveram saúde. A questão que eu acho, o problema é a exposição prolongada numa pele que não está preparada e principalmente numa alimentação ruim. Quer dizer, se você está numa alimentação rica em ômega 6 e você se expõe ao sol e você é uma pessoa de pele branca que tem já menos melanina, a chance de você se queimar, de você ter um problema e até mesmo um câncer de pele é muito grande. Agora, em pessoas que estão numa alimentação menos inflamatória, que se expõem em doses homeopáticas todo dia um pouquinho, e eu creio que esse medo aí do câncer e tudo, eu acho que não é muito infundado, aí, né? Você acha que o sol tem um efeito assim muito forte na questão de formação de rugas e manchas? A Fábio Sonsini existe o fotoenvelhecimento, só que o que acontece? Você tem 3 tipos de UVA, UVB e UVC, né? O UVC a gente não tem contato porque ele fica na camada de ozônio, mas o UVA e o UVB que a gente tem contato, o que está mais relacionado com o fotoenvelhecimento é o UVA. E o que os dermatologistas mandam a gente evitar é o UVB, que ele está naquela faixa ali de 10 a 4 da tarde, que é a hora que o sol está mais forte. Só que a UVA você tem o dia inteiro. Então, mesmo que você esteja evitando o sol naqueles momentos de sol mais forte, você vai estar em contato com essa parte da radiação que gera fotoenvelhecimento. Agora, a UVB ela é importante para a produção de melatonina. Então, o que eu tenho procurado fazer, eu me exponho nesse horário que o sol é mais forte, porque é ali que eu quero pegar a vitamina D, e eu não fico muitas horas no sol, entendeu? Eu tento fazer, por exemplo, 1 hora por dia e vou fazendo essa adaptação. Porque hoje ainda a minha pele é muito branca. Eu acho que se eu vivesse ancestralmente, eu ia estar mais moreno do que você e com a pele bem protegida. Porque esse é o objetivo. A pele se adapta para suportar cada vez mais sol, entendeu? Então hoje o problema é que a gente não está adaptado. Você fica no escritório o ano inteiro, aí chega no verão, você vai para a praia, se expõe bastante ao sol, se queima, entendeu? Então o problema é a forma como que a gente está se expondo ao sol e não uma coisa diária é bem diferente de algo que você faz esporadicamente. Exatamente. Né? E é interessante isso, Diogo, porque como é difícil as pessoas se exporem ao sol, né, cara? Eu acho que a gente criou um estilo de vida tão maluco que as pessoas... Eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela acorda de manhã, ela é advogada, passa o dia inteiro no escritório, almoça, não sai nem do escritório para almoçar, e só sai do escritório de noite. Quer dizer, a pessoa que vive sem sol. Como é interessante, né, cara? E aí os níveis de vitamina D lá embaixo. Né? É igual perguntaram aqui sobre a exposição solar do protetor facial, né? As dermatologistas, elas recomendam que você use o protetor facial acima do nível de FPS 50 e que você use mesmo quando você está indoor, porque acredita-se que a luz das lâmpadas também gere problema de fotoenvelhecimento. Só que assim, eu teria muito mais medo de usar um protetor feito de produto químico da indústria petrolífera do que me expor ao sol, que é algo que o ser humano faz há milhares e milhares de anos. Exatamente. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de usar um protetor solar. Eu acho que muito mais, se você está preocupado com o envelhecimento da sua pele, do seu rosto, eu acho que você tem que focar muito mais no que você está comendo do que, na verdade, se você está usando um protetor solar ou não. Porque, às vezes, a pessoa enche a cara de protetor solar e vai comer no McDonald's, comer açúcar, refrigerante. Quer dizer, a saúde... Pode ter certeza que a pele vai envelhecer independente se você está usando protetor solar ou não, entendeu? Eu acho que também a gente pode extrapolar um pouquinho esse bate-papo no sentido desse enaltecimento exagerado da beleza, né? Dessa história de você ser forever young, né? De você ser sempre jovem, de que não pode ter uma ruga, não pode ter um pé de galinha. A gente entra com botox, entra com toda essa indústria que se criou no sentido de que você é praticamente obrigado, né? Se coloca um padrão
em cima das pessoas, de que elas têm que ser jovem para sempre. E assim, eu vejo que isso gera mais um estresse desnecessário, né? E o uso desse tipo de substância, desse tipo de subterfúgio, de um protetor solar que você está colocando no rosto, que tem esse tipo de coisa, do que você colher benefícios, como, por exemplo, o estímulo a uma boa alimentação e tudo mais. É tipo assim, você fica jovem, bota esse protetor solar, mas continua tomando refrigerante. Então, sabe, é uma coisa que é meio contraditório, né? Muito parecido com o que a gente vê nessa pandemia do Covid. Use máscara, mas pode comer coxinha. Né? Então a gente Exatamente. tem essa... A alimentação está totalmente ligada com as manifestações que você tem na pele. Excesso de açúcar vai gerar glicação, vai gerar envelhecimento. Até estão perguntando aí da melasma. Eu acho que tem uma forte ligação com o ômega 6 na dieta. Tem pessoas aí já relatando que melhoraram com low carb, cetogênica, porque melhora mesmo. Eu acho que uma carnívora, então, ainda melhora mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que preocupar muito mais com a alimentação do que com o creme que a gente está passando. É verdade, é verdade. E dentro dessa pegada, já que nós falamos aí de sol, que é uma questão, vamos falar um pouquinho sobre biohacking, né? Que é uma coisa que você tô vendo seus óculos aí, estilo esse óculos, né, é um dos biohackers que eu uso. O pessoal reclama porque fala dá um pouquinho reflexo, sobre o que é biohack mas... e tudo mais. O biohack, na verdade, é um termo vindo dos hackers de computador, né, que é meio que você hackear a sua biologia, quer dizer, você procurar hacks que vão melhorar a sua saúde, coisas que você pode fazer, estratégias que você pode usar no seu dia a dia que melhoram a sua saúde. Então, citando exemplos, por exemplo, esse óculos aqui, que é um óculos Blue Block, ele bloqueia a luz azul, que é uma luz que bloqueia a sua produção de melatonina. Então, é um óculos interessante para você usar à noite, porque ele vai melhorar a sua produção de melatonina para dormir. Então, como eu estou aqui, vocês podem ver que tem um foco de luz na minha cara, isso me protege. Às vezes a pessoa fala assim, você está com óculos, atrapalha por causa do reflexo, mas, poxa, eu estou cuidando da minha melhor saúde, atrapalhar a live do que atrapalhar o seu sono, eu quero dormir bem hoje à noite, entendeu? E tem outros hacks que a gente pode usar, como, por exemplo, o banho frio, banho gelado, é algo interessante, porque vai estimular seu metabolismo, estimula as mitocôndrias, então é algo interessante que a gente utiliza bastante também. Tem chicletes de nicotina para melhorar foco, atenção. Sauna é algo interessante, tem a luz infravermelha, que tem vários benefícios também. Então, são esses hacks que a gente pode usar no nosso dia a dia, que vão melhorar a nossa saúde, você colocar o pé na terra, né, que a gente chama o grounding, para você melhorar essa conexão aí de transporte de elétrons e toda essa questão. Tudo isso eu acho que são coisas interessantes, que é como se você se conectasse mais com a natureza. Eu acho que o ser humano se desconectou tanto da natureza que a gente perdeu esses benefícios, né? Então eu tenho tentado fazer isso. E até do banho gelado foi engraçado, porque assim, eu já tinha lido sobre os benefícios do banho gelado, mas era difícil você sair daquele banho morninho para ir pro gelado. Verdade. Aí no começo o que eu fazia, eu entrava numa água morna e tal, e ia abaixando o chuveiro até tentar chegar no gelado. Só que quando chegava no gelado, você ficava desesperado, já desligava logo. Já desligava e saía. Eu acabava não tendo o benefício real do banho gelado. Aí teve uma vez que emperrou a maçaneta do meu chuveiro e do lado do quente, e só ficou o lado gelado. E assim, eu tomo do morno pro frio, mas a minha esposa é do morno pro quentaço. Aí aconteceu que ela teve que tomar banho no outro banheiro, porque para ela não dava mais. Só que eu falei, cara, eu acho que agora é a chance que eu tenho, acho que o universo conspirou para eu ligar só o gelado e ver como que vai dar. E comecei a fazer isso. Fiquei assim uma semana tomando banho gelado só no gelado. E estava frio em São Paulo, mesmo assim eu tomava banho no gelado. E eu acho que treinou muito a minha resiliência. E eu fui vendo que depois, no começo parecia que eu ia morrer. Depois eu fui vendo que o gelado já não parecia mais tão gelado assim, entendeu? O corpo foi adaptando. Então, eu tenho feito isso com frequência, mas também o outro lado, o super quente, né, a sauna, também tem benefícios de estimular heat shock proteins, tem várias coisas interessantes também. Então, o que eu tenho tentado fazer é testar os dois extremos. Tem vezes que eu tomo banho bem gelado, tem vezes que eu tomo banho bem quente. Entendi. Eu acho que você sair da sua zona de conforto, do morninho, e ir para um dos dois extremos, né, o muito quente ou muito gelado, tem que ser desconfortável para poder realmente gerar adaptação. Então é o que eu tenho feito e tem funcionado bem para mim, assim. Interessante. O pessoal tá querendo saber mais sobre os óculos. O pessoal gostou dos óculos. Porque assim, se são óculos para dirigir, né? Não serve para dirigir. A questão é a seguinte: no espectro de luz você tem um oposto lá que é o vermelho e você tem o outro oposto que é o azul.
O azul é o que estimula, como se você tivesse acordado. Quando você tem contato com essa luz azul, o seu corpo entende que você está acordado. E já mais para o vermelho é o que menos tem essa sensação. Ele permite que você produza mais melatonina. Certo. Então, o ideal é que à noite você esteja mais focado nas luzes ali do vermelho, do laranja, e durante o dia você tem que ter contato com essa luz azul. E, por exemplo, a luz branca que a gente tem do sol tem muito dessa luz azul, certo. a tela do computador, a tela certo. do celular. Então, durante o dia era bom que a gente se expusesse a essa luz. Só que também, na tela do computador, é uma quantidade muito alta e também esse excesso de luz branca também pode lesar a sua retina. Então, por exemplo, o Dave Asprey, ele usa muito esses óculos e eu vejo ele usar, às vezes, até durante o dia, porque fica muito na tela do computador, então para diminuir a exposição à retina, entendeu? Então você pode até usar durante o dia, mas eu não acho que tem que usar durante o dia inteiro, porque o seu corpo tem que entender que aquilo é o dia, então se expor ao sol, olhar para a luz e ter esse contato com a luz é importante para o seu ciclo circadiano. Agora, durante a noite, ainda mais quando você está se expondo à tela de computador, seria interessante você usar o seu óculos, ou você usar funções como tem no celular Night Shift, que você diminui a intensidade do celular. O meu, à noite, ele praticamente apaga, a luz vai para o zero. Aí a minha esposa, você mexendo no celular, ela fala, não, eu não consigo ver, tá Como é que você consegue ver, né? E o dela, pelo contrário, brilhando assim à noite. O negócio parece um holofote. E eu deixo geralmente à noite na menor intensidade para justamente estimular menos. Me perguntou onde compra, se você botar na internet assim, Blue Blocks Glass, ele vai aparecer as opções para vender. Tem uns que parece de pedreiro, assim, um óculos meio que é mesmo para usar, que trabalhadores de proteção, usam, né? EPI, né? De proteção, EPI. Mas esse eu achei bonitinho, achei uma marca legal que tinha e acabei comprando. Gostei, custa uns R$120, não é caro. Não tem grau, perguntaram se tem grau, não tem grau. E funciona eu sei que tem umas lentes transparentes que já bloqueiam luz azul também, né? Existem essas lentes, são mais caras, inclusive. Né? Nos Estados Unidos eu vi que tem umas marcas que vêm, tem uma até que chama, acho que Blue Block, uma marca assim. Isso, o Saladino fala muito dessa Blue Blocks, né? Ele faz a propaganda dessa marca. Patrocinadores. Então, eu acho mais bonito ele ter ele transparente, mas como eu tive esse contato aqui com esse no Brasil, me dei bem. Uhum. E por um lado, eu acho legal porque assim, eu tenho a certeza de que eu estou na intensidade certa, na luz certa, entendeu? Exato. O transparente, eu acho que você ainda vai ter a sensação de que está vindo muita luz. Uhum. E eu percebo que quando eu vejo televisão com ele, a minha vista fica menos cansada. Quando eu não uso, eu sinto que a vista fica mais cansada. Então, me ajuda bastante. Helena está perguntando sobre... ela fez uma operação de estrabismo e se ficar muito tempo na internet faz mal. Eu acho que é mais a questão luminosa, né? A exposição à luz muito, muito intensa é ruim e muito frequente, né? Esses princípios do biohack, a maioria deles tem a ver com hormese, não é isso, Diogo? Sim, o processo de hormese é um processo de adaptação, quer dizer, você se expõe a uma situação estressante e o corpo vai tentar se adaptar àquele novo normal, né, e te deixar mais adaptado para isso. Então, por exemplo, o banho gelado, é o que eu falei que é a minha experiência, que no começo estava muito gelado, e depois ele foi ficando menos gelado, eu fui me adaptando a isso. Então, o corpo trabalha com esse processo de hormese. Então, é importante a gente se expor a situações diferentes, porque o nosso corpo vai adaptando para isso. E muitos dos benefícios que se dizem dos fitoquímicos, né, da curcumina, do resveratrol, são por hormese. Na verdade, esses são pesticidas produzidos pela planta para se defender as situações estressantes do ambiente, parasitas, e quando ele entra no nosso corpo, ele vai gerar esse processo de hormese. Quer dizer, é como se você tivesse doses pequenas de um veneno que vai fazendo você cada vez ficar mais resistente a esse veneno. Então, a hormese química, né, gerada por esses fitoquímicos. E o Paul Saladino, ele fala muito em relação a isso, que a gente não precisaria dessa hormese química, a gente poderia fazer essa hormese de uma forma física, do ambiente, né? Você fazer jejum, você se expor à sauna, você se expor ao banho frio, fazer atividade física também é um processo de hormese. Então, a gente não precisaria desses horméticos fitoterápicos, né? Exatamente. E assim, essa questão da hormese é uma questão interessante porque tem várias coisas que a gente nem imagina que são
fatores desencadeadores, né? Como, por exemplo, o exercício físico é Sim. um estímulo à hormese, né? Você só sai Uhum. vamos dizer, você faz rosca direta com 10 quilos e daqui a pouco você está fazendo com 12 por conta de um efeito hormético Exato. que forçou o teu músculo a ficar mais forte. O jejum também acaba gerando um processo de adaptação muito interessante desse ponto de hormese, né? E cada vez que você jejua fica mais fácil, né? Eu lembro que no começo, quando eu tentava jejuar e eu estava numa dieta com alto carboidrato, eu falava assim, cara, é impossível, não consigo ficar 2 horas sem comer, é impossível isso. Uhum. E hoje eu já consigo ficar assim, umas 18 horas tranquilamente, porque o corpo vai se adaptando a isso. E o exercício da mesma forma, você percebe que quando você vai fazendo sempre o mesmo treino, aquele treino começa a ficar leve, é por isso que você precisa trocar periodicamente o seu treino, os Exatamente. exercícios que você faz, porque o seu corpo vai se adaptando àquilo, o corpo se adapta a tudo, né? Essa é uma capacidade nossa que é maravilhosa por um lado, né? Uhum. Permite que a gente se adapte a determinadas situações, mas é algo que acaba tendo um efeito colateral, vamos dizer assim, como por exemplo, a gente se adapta também à fumaça do cigarro, a gente se adapta também Sim, aos exatamente. poluentes, né? E Exatamente. segura a onda. O corpo tem uma capacidade adaptativa fantástica, né? E até a alimentação, por exemplo, muitas pessoas eu vejo assim, poxa, antigamente eu comia glúten, comia tudo, não sentia nada. Hoje que eu fiquei um tempo sem comer glúten, eu tento comer glúten e me sinto muito mal. Por quê? Porque você estava naquele questão de hormese, quer dizer, você tinha se adaptado àquele estímulo do glúten e achava que não sentia nada, porque você estava adaptado Uhum, àquilo. uhum. E quando você tira e você tenta reintroduzir, aí você está desadaptado, entendeu? E às vezes até você achava que era uma sensação normal. Por exemplo, Exatamente. eu sempre tive inchaço abdominal, distensão abdominal por conta do glúten, tá entendendo? Uhum. E eu achava que era uma coisa normal. Quando eu passei a não comer, hoje quando eu como, por exemplo, uma fatia de pizza, alguma coisa do tipo, que eu sinto, eu percebo uma coisa que eu não conseguia perceber, mas que já existia, né? É aquela É. história do peixinho que nasce no aquário, ele acha que aquilo ali é o mar. Ele só vai perceber que Uhum. não é o mar quando ele é colocado, né, numa situação maior, onde ele tem mais tempo, né? Exatamente. Muito interessante isso aí. Você já fez jejuns prolongados, como por exemplo a De Cíntia que está 96 falando aí, horas aí, 96 né? horas, foi o meu máximo também, foram 96 horas. Então, o máximo que eu fiz foi 24 horas. Certo. Eu acho o seguinte, depende muito de qual o objetivo que você está querendo Sim, sim, jejuar, entendeu? sim. Se o seu objetivo é, sei lá, melhorar a performance, fazer autofagia, talvez você vai querer fazer um jejum mais longo. Mas no meu caso, que é só melhorar foco mental, atenção e também emagrecimento, eu não vejo benefícios adicionais Sim, de você sim, fazer sim, mais do que sim, 24 horas, entendeu? sim, Até mesmo porque, quando você vai fazendo períodos mais longos, o que vai faltar, o ingrediente limitante aí vai ser a proteína e as sim, vitaminas e minerais. sim. Vitaminas e minerais até você consegue repor durante o jejum e por isso tem um recordista de jejum que foi 386 dias. 380, É, isso. ele fez porque ele foi repondo minerais. Jamais ele conseguiria fazer isso se não fosse repondo minerais. Mas no caso dele, que ele era um obeso mórbido, ele perdeu bastante massa de gordura, mas perdeu também muita massa muscular, porque não repunha aminoácidos. Sim, Então, eu acho assim, para mim, eu quero melhorar a composição corporal, eu quero ganhar massa e perder gordura. Se eu for caindo nesses jejuns mais longos, eu vou acabar perdendo massa magra, que não é o meu objetivo. entendi. Então, eu tentei o jejum de 24 horas porque eu queria fazer aquele one meal a day, né? Que você fazia uma Certo, refeição por dia. certo. Mas o que eu senti dificuldade é que, para você manter massa muscular, você teria que comer toda a quantidade de proteína do seu dia numa só Numa só refeição. refeição. Aí Então, por exemplo, é esforço, né? eu que estou com 95 quilos, eu quero manter, até ganhar massa muscular, eu precisaria consumir pelo menos 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, quer dizer, eu teria que consumir 190 gramas de proteína. Se fosse Exato. 190 gramas Daí de um bife, beleza, eu 800, faria, não, mas são mas daí 800 um gramas, quilo, quase um quilo, um quilo de carne. Então, é É, muito é difícil. muito E difícil. fora É as verdade. outras coisas que você complementaria, entendeu? Na Aham. refeição, de salada, essas coisas. Então, é muito difícil manter isso numa só refeição por dia. Então, hoje, o que eu tenho procurado fazer é de 2 a 3 refeições por dia, porque aí eu consigo bater a minha meta em relação a proteínas, entendeu? E Perfeito, para perfeito. emagrecimento isso funciona bem. Claro, eu fiz um jejum de 4 horas, o meu objetivo era de desintoxicação, e a minha ideia é Uhum. fazer um jejum prolongado por ano.
Tá entendendo? Eu faço 16, 18 horas todos os dias, porque isso é normal, eu praticamente não tomo café da manhã, é raro tomar café da manhã. Mas assim, o meu foco é um jejum desse por ano. Eu não vejo sentido de você... Eu tô no meu peso ideal, eu tenho uma massa magra legal, mas não vejo sentido de ficar fazendo jejuns prolongados rotineiramente, né? Você pode fazer isso eventualmente até para gerar esse processo de hormese mesmo, né? Sim, De você sim, tentar sim. fazer algo diferente, o seu corpo se adaptar a uma situação diferente. E depende muito do metabolismo da pessoa. Porque, por exemplo, o Jason Fung, ele costuma iniciar o tratamento dos pacientes dele obesos com diabetes fazendo 36 horas de jejum. Quer dizer, dá meio que um Isso. reset no sujeito, a insulina cai lá embaixo e depois ele vai começando a trabalhar as outras coisas, né? Que é um Exatamente. pouco diferente do que eu faço. Eu geralmente uso o jejum como a última estratégia, né? Ele já usa Pronto, eu como tenho a essa visão primeira. também. Entendeu? Então, depende muito do paciente que você está na sua frente, qual que é o objetivo que você quer para ele e também da aderência dele, né? Sim, Eu acho muito mais fácil o paciente ir progressivamente fazendo low carb, cetogênico, e depois indo para o isso. jejum, do que meter ele em jejum de cara de 36 horas. Alguns pacientes vão fazer, mas a maioria vai desistir, né? Porque é Exato, bastante sofrido para quem não está exato. acostumado. Exato. E falando nessa questão de jejum, massa magra e tudo mais, é uma dúvida muito comum e corriqueira que eu recebo, para a gente poder ir começando a encerrar a live, é essa questão, já que você é especialista nessa parte de nutrição Uhum. esportiva, é possível ganhar massa ingerindo pouco carboidrato? Essa é uma dúvida que eu recebo É, sempre, né? Eu tenho é, a resposta pela prática no meu corpo, sim, né? sim, Mas sim. explica para a gente como é que é essa questão. Porque é só o que a gente vê, os fisiculturistas e os É, bodybuilders é. tem essa questão do carboidrato como sendo um nutriente fundamental para o ganho de massa magra. Então, antigamente eu tinha essa ideia de que você precisava realmente do carboidrato, mas está aí o Sean Baker para provar que É não verdade. precisa de nada, né? Para quem não conhece o Sean Baker, ele é um médico americano que faz uma dieta carnívora, ele consome zero carboidrato, ele tem 57 anos e tem uma massa muscular gigantesca. Então, assim, isso é uma prova viva de que você não precisa de carboidrato para ganhar massa muscular nenhuma. Mas indo para a questão metabólica, o que eu penso é o seguinte: a gente falando da hormese, o seu corpo vai se adaptar a um novo estado, que agora você vai poupar glicogênio muscular, você não vai usar tanto ele para suas atividades físicas, e você vai cada vez mais usando gordura como fonte de energia. Então, Certo. cada vez mais o carboidrato vai se tornando menos necessário para aquele exercício. E mesmo no exercício, por exemplo, que o Shaw Baker faz, que é de alta intensidade, que ele utiliza carboidrato para recurso energético pro treino, isso não quer dizer que ele não esteja repondo carboidrato. Mesmo que você não consuma nenhum carboidrato via oral, sempre vai ter glicose no seu sangue e sempre vai haver esse acúmulo de glicogênio no seu músculo. Por quê? Certo. Porque aminoácidos podem também se transformar em glicose e repor isso, e você tem outros mecanismos de reposição desse glicogênio, através do lactato, tem outras formas de você produzir carboidrato e fazer esse estoque no músculo. Então, nunca vai faltar carboidrato para o seu músculo, mesmo que você não consuma carboidrato nenhum. Então, o Sean Baker tem mostrado isso. E outra coisa é que o seu músculo, o que vai gerar realmente hipertrofia, ganho de fibra muscular, são os aminoácidos. Certo. O carboidrato, ele vai fazer como parte de fonte energética para o músculo, mas ele não faz parte da estrutura da fibra muscular. Entendeu? Ele Exato. serve ali como um combustível. Então, o que as pessoas tentam defender é a questão da participação da insulina, mas não seria importante a insulina para você Sim, construir o exatamente. músculo? Primeiro que a proteína também estimula a insulina. Tem aminoácidos insulinogênicos que vão aumentar a insulina também. Então, mesmo que você não esteja comendo nenhum carboidrato via oral, você ainda vai ter o benefício do estímulo da insulina independente disso, tá? E o problema da insulina é que, assim, até um ponto ela é boa, mas depois, quando está exagerado também, é ruim. Então, por exemplo, para um paciente que não tem um volume de treino tão intenso e que consome muito carboidrato, ele vai ter uma liberação de insulina muito grande e boa parte daquele carboidrato que ele ingeriu vai se transformar em gordura. Então, você pode até conseguir ganhar músculo, mas vai ganhar gordura junto, fica aquele forte Sim, gordo, entendeu? sim, Que foi o sim. que eu fazia na época, eu estava comendo muito carboidrato, eu ficava forte, mas ficava gordo. Entendi. Então, eu acho que quem quer construir massa muscular de uma forma mais seca, que a gente diz o que? Ganhar massa muscular e não ganhar gordura, as estratégias de restrição de carboidratos são muito interessantes. Hoje em dia a gente tem até bodybuilder cetogênico, quer dizer, Sim, vários sim. exemplos aí na internet
que estão fazendo isso. E a vantagem é que ele não precisa ficar fazendo aqueles alto e baixo, né? Bulking, cutting, ele consegue ficar com um corpo com um baixo percentual de gordura o ano inteiro e ganhando massa muscular. Só é mais desafiador porque a dieta traz mais saciedade, então é difícil você consumir o tanto de proteína que você precisa com uma dieta mais sacietógena. Então, assim, o Sean Baker tem essa vantagem, porque como ele faz uma dieta carnívora, ele consome muita proteína, então tem muito aminoácido disponível ali para ele, entendeu? Sim. Mas às vezes numa dieta cetogênica que você vai dividir um pouco essa gordura, essa proteína com fontes de gorduras e vegetais, essas coisas, às vezes fica mais difícil você bater essa meta proteica, entendeu? Entendi. E aí, no caso, entraria a possibilidade de você usar suplementos proteicos, né? Para essas pessoas. Exato, para facilitar. Né? Por exemplo, tem um cara que se chama Kiro Savage, que ele é um bodybuilder cetogênico. E ele estava mostrando como ele fazia os booking dele lá, e ele consumia 6.000 calorias por dia. E era difícil ele consumir porque, assim, na cetogênica ele até conseguia porque sobe a ter gordura, né? Gordura, exato, se jogar na forma líquida, desce facilmente. Aí teve uma época que ele tentou fazer esse book com 6.000 calorias numa dieta carnívora. E teve uma hora que ele teve que carregar, ele não conseguiu, impossível comer 6.000 calorias. No começo ele até conseguiu bater a meta, mas depois de um tempo não dá mais, entendeu? Não dá. Você não consegue, entendeu? E o Sean Baker faz isso naturalmente, né? Não, ele é um monstro. O Sean Baker é um cara. Estou na expectativa de que ele venha para o Brasil, vai dar tudo certo, essa pandemia vai permitir que a gente tenha um low carb. Ele vai vir para low carb Brasil, né? Isso. E assim, eu estou na expectativa de conhecê-lo. E o mais interessante, de bater uma foto do lado dele, porque ele parece ser um cara gigante. Né? Ele deve ter 1,90 m. Por aí. Cara, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, a gente já vai dar 10 horas já. Eu quero agradecer muito a tua participação, agradecer muito você ter aceito o convite, foi um bate-papo super legal. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. Você tem, além da sua rede social, você faz algum trabalho de mentoria online, consultoria à distância? Sim. Então, a minha prática é focada no consultório, né? Mas hoje a gente está fazendo consultas online também por causa dessa pandemia aí. E o meu objetivo futuro é de ter um curso online para as pessoas que não têm condição de pagar o valor da minha consulta, de ter esse acompanhamento direto comigo, mas conseguir ter um norte aí do que fazer para melhorar a sua saúde. E o que eu queria deixar de conselho para vocês primeiro, abrir a cabeça. Hoje eu vejo quantas coisas eu fui ignorante, eu achava que não tem nada a ver, isso eu não aprendi na faculdade, e quanto isso me limitou ao longo de anos de poder ter aprendido mais e crescer mais. Então, hoje, se alguém falar assim, tal coisa é bom, eu nunca nego. Hoje eu tento olhar com um olhar mais crítico, falar, poxa, você tem algum estudo para eu dar uma lidinha e tal, e ver melhor isso? Claro. Mas eu nunca falo que isso é absurdo. E outra coisa é que mesmo que não tenha uma evidência clara, real, no momento, isso não quer dizer que isso não funciona. Por exemplo, a dieta carnívora, hoje a gente não tem nenhum estudo grande que comprove a dieta carnívora. Mas quando você vai ver os exemplos, as pessoas que estão melhorando com isso, se torna inegável. Milhares de pessoas estão sendo beneficiadas com isso. Então, eu acho assim, vamos abrir um pouco a cabeça, vamos tirar os preconceitos, vamos tentar olhar as coisas de uma forma mais ampla. E uma dica que você pode fazer, você que está nos assistindo, para melhorar a sua saúde hoje, eu acho que é tirar os dois principais contribuidores para todos esses problemas de doença que a gente está tendo hoje, que é os carboidratos refinados. Isso se resume a açúcar, farinha de trigo, tudo que é refinado, tudo que não é o alimento integral, e os óleos vegetais. Isso inclui óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina. Tudo que você consome industrializado, que tenha gordura, pode ter certeza que tem uma gordura hidrogenada. A gordura que está no sorvete, tudo isso geralmente são gorduras hidrogenadas. Ninguém botou banha de porco no sorvete, entendeu? Então, evita essas coisas, porque isso tem um forte poder inflamatório, e a inflamação está na raiz de várias doenças, como câncer, diabetes, obesidade e toda essa questão. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, menos refinado, isso inclui até, porque os óleos, eles são refinados, né? Quanto mais a gordura for não refinada, uma gordura que vem direto da castanha, do abacate, do coco ou da carne, é muito mais saudável para você. Então, melhorar a sua saúde nesse sentido, na qualidade dos alimentos. E outra coisa é questionar o
status quo, né? O seu lema aí é de você ser rebelde. Isso, mas eu acho exato. que rebelde não no sentido de ser agressivo, de Não, sofrer. não, claro. De Mas questionar. rebelde é de não aceitar um status quo, não aceitar que uma diretriz diz que você tem que fazer tal coisa ou seguir uma pirâmide alimentar X, porque existem vários interesses escusos da indústria dos alimentos, da indústria farmacêutica e até mesmo de vieses ideológicos. Né? Às vezes Sim, a pessoa tem um viés do veganismo e ela vai tentar vender uma ideia para você. Então, ao mesmo tempo que você não fecha sua cabeça para o novo, você questiona o que já existe. Quer dizer, certo. você questiona, será que aquilo realmente é o certo? Será que aquilo realmente é o melhor para a gente? E não ficar só repetindo em verdades que a gente vem apresentando aí ao longo do ano. Perfeito, perfeito. Doutor Diogo, muito, muito obrigado. Uma boa noite para ti. Lembranças à sua família. Seu filhote é lindo, tá? Parabéns, parabéns. Muito obrigado por tudo.